pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue para nos dar a salvação. Quem é que não precisa de uma segunda chance? Talvez você esteja pensando, eu não, mas se você olhar na tua história, você já precisou de uma segunda chance. Eu precisei de uma segunda chance. Comecei a caminhar, me enveredar para o ministério e me tornei seminarista da Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. E o meu pastor então me deu um desafio. Falou assim: nós temos uma congregação que fica nesse bairro e você vai trabalhar lá para plantar uma igreja naquele bairro. E eu tenho que confessar para vocês, eu quando seminarista me achava, tenho que falar a verdade, era um dos melhores alunos do seminário, notas altas. Eu falei, que maravilha, vou entrar agora para o ministério, vou entrar nesse trabalho. E quando eu cheguei lá, eu vi que a coisa não era bem assim. E trabalhava, e aquele trabalho não ia crescendo. E a coisa foi tão ruim, mas tão ruim, que a igreja que me mandou para lá fechou o trabalho. O terreno foi desapropriado para construir um viaduto. E eu pensei assim: Senhor, eu vim aqui para matar a igreja em vez de construir a igreja. E aí eu precisei pedir para Jesus uma segunda chance para ser pastor, para aprender com Ele a pastorear. E se não fosse Jesus ter me dado uma segunda chance, eu não estaria aqui hoje. 43 anos de ministério. Porque todos nós precisamos de uma segunda chance. Então olha para quem está perto de vocês assim: eu também precisei ou preciso de uma segunda chance. Fala a verdade. Se você olhar para a tua história, vai encontrar isso. Pessoas que confiaram em você, disseram: ok, vamos fazer de novo, vamos tentar mais uma vez. E eu quero falar sobre como a graça de Deus é especialista em nos dar uma segunda chance. E eu quero olhar para a história de uma mulher que se encontra nos evangelhos. O texto é longo, mas me permitam ler esse texto, porque é palavra de Deus e ela tem uma mensagem tão profunda para nós. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 4, onde a palavra do Senhor vai nos contar a história de uma mulher samaritana, que tem um encontro com Jesus e Jesus lhe dá uma nova chance. A palavra do Senhor diz, a partir do capítulo 4, versículo 4: no caminho, Jesus, ele tinha de passar pela região da Samaria. E ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse: se você soubesse
o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. E ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. E naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ele queria, o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? O texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender uma pessoa que estava vivendo uma crise emocional, uma crise de vida. A Bíblia vai dizer que essa mulher afetivamente estava quebrada, destruída. Ela precisou de 5 chances para tentar construir um relacionamento de amor, de carinho, de casamento, e não conseguiu. E o relacionamento que ela vivia naquele momento não era o correto. E é nesse contexto que Jesus lhe oferece uma nova chance de preencher o vazio da sua alma. É interessante porque muitos de nós cometemos os mesmos erros várias vezes. Você já parou para pensar nisso? Se você é uma pessoa explosiva, você diz: eu vou melhorar, eu vou aprender a controlar as minhas emoções. E de repente, sem querer, com a pessoa que talvez você goste, que você ame, você explode.
E aí você diz: puxa vida, fiz de novo. Às vezes você é uma pessoa que talvez tenha vivido na sua existência altos e baixos econômicos. Eu conheço várias delas, que de repente estão ganhando muito dinheiro, e assim como ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro e tem que começar tudo de novo, e já está começando a segunda, a terceira, a quarta vez. Já conheceu gente assim? Eu já conheci pessoas que acabam cometendo os mesmos erros. E normalmente quando a gente comete os mesmos erros, é porque tem alguma coisa aqui dentro que não está bem, e que a gente precisa de um tipo de cura que só Jesus pode nos dar. E essa era a chance que Jesus estava dando para essa mulher. Por isso eu queria passear por esse texto e tentar ajudar você a entender as lições sobre nova chance que a graça de Deus nos proporciona. E a primeira lição é talvez a mais especial e maravilhosa de todas. É que Jesus é aquele que nos busca para dizer que Ele tem algo novo para nós e melhor, que Ele tem uma nova chance. É interessante porque o versículo 4 diz que Ele, Jesus, tinha que passar pela região de Samaria. Está escrito isso na Bíblia. E há duas maneiras de entender esse texto. É porque Samaria estava no caminho, na direção, na rota, e então ele teria que passar. E a segunda era porque podemos entender como um desígnio de Deus. Era algo espiritualmente necessário acontecer. Do ponto de vista dos costumes dos judeus, aquele não era o caminho usual, porque judeu e samaritano não se davam. Então normalmente um judeu, quando tinha que passar para o lado da Galileia, ele fazia um caminho alternativo para não ter que atravessar as vilas dos samaritanos. Mas eu creio que esta afirmação tem a ver com o propósito de Cristo na viagem. Jesus tinha um propósito. Ele tinha que parar naquele poço. Ele tinha que mandar os seus discípulos comprarem comida, como está na Bíblia. Ele tinha que falar com aquela mulher, porque Deus tinha um plano especial para a vida daquela mulher, de restauração e de transformação. Jesus precisava passar por Samaria, só porque havia uma mulher samaritana que precisava dele. Uma mulher que precisava ter as minas da sua vida desarmadas, minas de dor, de decepção, de ódio, de rancor do seu coração, de coisas que estavam guardadas na sua história. Por isso Jesus precisava passar por Samaria e dar uma nova chance para aquela mulher. E essa é a primeira lição que eu queria dizer para você. O Senhor é aquele que nos busca. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus espontaneamente. O Espírito de Deus nos visita, porque Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um alvo para a nossa vida. E se você acha que você veio aqui hoje só por uma festa, você está muito enganado, porque o Senhor tem algo muito abençoador para a sua vida hoje, porque Ele tem um plano para a sua vida. Porque Jesus decidiu visitar você essa noite, e Ele decidiu mexer no que está quebrado no seu coração, e fazer coisas extraordinárias com a sua graça. Nossa igreja trabalha com grupos pequenos, com células, e na minha célula tinha uma senhora já idosa, e ela muito tradicional na sua religião, ouvindo a palavra de Deus e estudando a Bíblia, mas com muita resistência, e ela tinha muitas dúvidas. E um dia a família dela estava vivendo uma luta, um problema muito grande, e ela disse: olha Deus, eu vou te buscar, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta.
E ela passou a tarde chorando na presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a graça de Deus, a intervenção de Deus na sua família. E ela estava com aquilo tudo na alma, mas assim, mas eu não consigo te ouvir, Deus. Eu não sei se o Senhor me ouviu, eu não sei como é que funciona isso. E ela tinha um horário para fazer o cabelo. E ela então disse: bom, eu vou lá no cabeleireiro. Saiu de casa, foi na direção do cabeleireiro, caminhando devagarinho, perto da casa dela. Quando passa rapidamente uma jovem e vai até a esquina, para atravessar a rua. E de repente ela volta, encontra aquela mulher no meio do caminho e diz assim: Deus me deu uma palavra para você. Ele ouviu a sua oração a tarde toda, viu as suas lágrimas e já está preparando todas as coisas para responder a sua oração. Virou do lado e foi embora. E aquela mulher ficou atônita. Me lembro que ela chegou na célula à noite dizendo assim: Deus se importa comigo, Ele está me ouvindo, Ele está me vendo. Eu quero dizer para você, Jesus se importa com você, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está passando pela sua vida, porque Ele tem um propósito para com você. Não é por acaso não, é específico. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto, é que às vezes, mesmo Jesus estando do nosso lado, e mesmo Jesus nos oferecendo a oportunidade de restaurar a nossa vida, de nos dar uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, sei lá qual é o número que você precisa, às vezes a gente está endurecido, e a gente está lutando com o Senhor. E quando eu olho para a história dessa mulher, eu vou perceber que dentro dela tinha algumas coisas que a impediam de receber a bênção que o Senhor Jesus estava oferecendo. E a primeira coisa era o preconceito que ela tinha. Judeu falando com uma samaritana e uma mulher. Primeiro, judeu não falava com samaritano, e muito menos um homem naquele tempo falava em público com uma mulher. E de repente Jesus quebra todas essas questões e diz: olha, eu quero te falar da água da vida, tem algo tremendo para você. E aí então Jesus entra no meio dessa história, porém a reação dela é de surpresa. Você é um judeu falando comigo, um homem falando comigo, o que está acontecendo aqui? Sabe, queridos, às vezes nós não permitimos Jesus fazer a obra que precisamos que Ele faça na nossa vida, porque nós temos ideias preconcebidas sobre o que nós precisamos, como agir, de quem está mostrando o caminho. Uma das coisas interessantes é que quando Deus começa a trabalhar com a gente, Ele nos surpreende. Geralmente quando a gente ora, eu não sei você, né? Eu tenho que confessar os meus pecados aqui para você, tá? Geralmente quando a gente ora, a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas. Senhor, o Senhor tem que pegar fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Fala a verdade, não é assim não? E aí o Senhor diz assim: o Deus sou eu, deixa eu fazer do meu jeito. E a gente quer que Ele faça do jeito dele. E quando Ele começa a trabalhar e não é do nosso jeito, diz assim: não funciona, Deus, não foi isso que eu orei, não foi isso que eu pedi para o Senhor. Porque a gente tem ideias preconcebidas na nossa mente, mas Deus não tem o bom para a nossa vida, só tem o melhor. O bom não presta, o melhor é melhor. E Ele tem aquilo que a gente nem imaginou que Ele pode fazer. E Ele faz essas coisas extraordinárias. Às vezes eu estou lá com o meu coração carregado, com alguns sentimentos, e eu fico imaginando, como é que pode ser, como é que é desse jeito? Eu tenho um monte de preconceitos, ideias preconcebidas, como eu tenho que agir, de que jeito eu tenho que fazer. E às vezes quando Deus usa uma pessoa e não é bem aquela que eu estava imaginando, dizer: esse aqui vai me ajudar, pelo amor de Deus.
Sabe, muitas vezes essas ideias nos impedem de ouvir e ver a voz do Senhor Jesus trabalhando na nossa vida e o propósito dele para nós. Toma cuidado. Essa mulher estava reagindo e dizendo: você falando comigo, de que jeito que é? Não pode ser. Você já viveu uma situação assim? Quando uma bênção vem na sua vida de maneiras que você nunca imaginou? Pode pensar nisso. Eu estava viúvo, e na minha viuvez, quando toda a família ia para casa, eu chegava em casa tarde da noite, depois do trabalho, e tentava chegar o mais tarde possível, só para ficar cansado para dormir, porque eu olhava para as paredes e me sentia tão só. Tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, netos maravilhosos, mas quando eu chegava no meu quarto sozinho, ou na minha casa sozinho, só eu e Deus sabíamos o que estava acontecendo. E aí, um dia eu fiz uma oração, cheio de medo, e falei assim: Deus, eu não estou aguentando ficar sozinho, prepara uma esposa para mim. Aí eu dizia para Deus no dia seguinte: apaga tudo que eu falei, eu já me arrependi, não está bem, já estou melhor, tal. Mas até que chegou um ponto que eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí eu fiquei pensando, como é que podia ser isso? E eu tinha uma série de ideias preconcebidas, tinha mais ou menos a data que eu ia começar a pensar nisso, o lugar, como, de que jeito, de que maneira. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele ouviu minha oração, tocou o coração da Mirna, que morava em Taquarembó, no interior do Uruguai, deu uma visão para ela e mandou ela vir para o Brasil para cuidar de mim. Eu não sabia disso, levaram meses para eu conhecê-la, mas Deus tinha um caminho. E quando ela chegou, eu disse: essa não, Deus, é muito jovem. Por quê? Porque a gente tem ideias preconcebidas na nossa mente. E aí Deus teve que trabalhar o meu coração. Um dia eu estava orando e falando: Deus, é muito complicado, olha só, é isso, é diferença, papapi, papá. O Senhor me deu um trechinho do Salmo 78 e falou ao meu coração: você já viu água brotar da rocha? Por que que você duvida que eu posso te dar pão no deserto? Por que que você duvida que eu posso te dar carne no deserto? Agora eu estou irado com você. Eu disse: não precisa, eu aceito. E olha a benção. Deus tem planos inusitados para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente está querendo ensinar Deus a ser Deus, porque a gente tem um monte de coisa preconcebida na cabeça, mas nós precisamos aprender a andar debaixo da autoridade de Deus, porque só Ele pode curar as dores da nossa alma, só Ele pode transformar a nossa vida. E se você de fato quer ser feliz e abençoado, você precisa da graça de Jesus na tua vida. Outro impedimento que essa mulher tinha era cegueira espiritual. Jesus disse para ela assim: olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria água e Ele lhe daria a água da vida. E ela olha e olha para Jesus, não vê balde, não vê nada, um poço fundo, e diz assim: onde você vai tirar essa água? E que raio de água é essa? Ela faz até uma ironia: ah, se você puder me dar água da vida, eu quero, porque eu não vou precisar vir com um cântaro aqui meio-dia, no sol a pino, para tirar a água desse poço. Porque ela não era capaz de entender que Jesus estava falando do coração dela, que ela precisava de um tipo de água que matava a sede do coração, de coisas que estavam
tão doídas, tão machucadas, tão marcadas, que precisava de uma cura. Eu conheço tanta gente que está saudável por fora, mas está doente dentro do coração, está amargurado, está dando cabeçada na vida, não consegue entender as pessoas, não consegue entender os filhos, não consegue entender a mulher, não consegue entender a vida. Eu conheço alguns que já me disseram: pastor, eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas eu oro todo dia para Deus me levar, porque eu não aguento mais essa vida. Você conhece gente assim? Agora vamos falar baixinho, não fala para ninguém, só você. Você já orou assim alguma vez? Eu quero dizer para você que a gente ora assim quando a gente perde a perspectiva do que Deus tem para nós. E isso a Bíblia chama de cegueira espiritual, porque a gente está olhando a vida na perspectiva desse plano, da humanidade, dos problemas, das lutas. E Deus está dizendo: filho, levanta os teus olhos, porque eu quero te mostrar além de tudo isso, e vou te mostrar que nesse contexto, não somente na eternidade, eu tenho algo diferente e abençoador para a tua vida. Eu quero dizer que nós adoramos um Deus vivo, todo-poderoso, que tem graça, que tem misericórdia, que trabalha a nossa alma, que amplia a nossa visão. Às vezes a nossa visão está muito limitada, e a gente não consegue enxergar adiante, e aí a gente tem medo da vida. A minha é bem baixinha, de vez em quando eu viajo para pregar, e no nosso carro o banco dela fica baixinho, e ela não enxerga muito lá adiante, na estrada, e ela fica pisando no freio, pisando no acelerador, tentando ver e dizendo: olha, toma cuidado, veja. Assim, querida, eu estou enxergando a estrada, você não está. E eu imagino Deus falando conosco, a gente tentando pisar no freio, acelerador, e Deus assim: filho, eu estou enxergando a estrada da tua vida, confia em mim, deixa eu te guiar. E sabe, cegueira espiritual é isso, quando a gente não percebe a perspectiva de Deus na nossa própria existência. E aquela mulher estava dizendo: que água é essa? Que poço é esse? Que balde é esse? E a gente não faz assim com Deus? Como é que o Senhor vai fazer? De que jeito vai ser? E queridos, a gente vai entrar na dimensão dos milagres quando a gente começa a ter a percepção de que Deus está vendo o que não estou vendo, e que Ele não dá todos os detalhes, Ele simplesmente diz: vem comigo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não dá um mapa, Ele diz: vem comigo. E você tem que segurar na mão dele e confiar, não tem outro jeito. Cegueira espiritual nos impede de segurar na mão de Jesus e deixar Ele nos conduzir pelo caminho, porque a gente quer dizer para Jesus como Ele tem que fazer as coisas. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo que chegou um momento que Jesus confrontou essa mulher, e esse era outro problema que ela tinha: o pecado. Pecado é problema, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E aí Jesus, na sua inteligência, na sua capacidade, na sutileza da sua palavra, quando ela começa a discutir teologia com ele diz assim: vai buscar teu marido. E aí ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E aí Jesus disse assim para ela: é verdade, você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. Ou seja, ela era amante de alguém. Você está entendendo? E aí aquela mulher diz assim: agora vejo que tu és um profeta, porque aquilo devia ser um segredo guardado a não sei quantas chaves. Você pode imaginar uma aldeiazinha onde todo mundo vai buscar água no mesmo poço, todo mundo lava roupa no mesmo rio. Você está entendendo? Onde moram poucas pessoas, quem sabe 1.000, 2.000 pessoas, todo mundo se conhece. Para guardar um segredo desse, imagina quantas chaves tem que ter.
E de repente Jesus diz: é verdade. E nessa hora Jesus começa a confrontar uma coisa que a gente não gosta que ninguém confronte não, que são os nossos pecados. Muita gente não consegue obter a graça de Deus e a bênção de Deus, porque quando Jesus confronta os pecados, ao invés de confessar os seus pecados e deixar que Ele trabalhe transformação na vida, a gente luta com Deus, porque imagina que aquele pecado é a nossa única esperança. Sabe o que aquela mulher pensava? Eu já fui tão infeliz, já casei tantas vezes, então agora a gente está vivendo um tipo de relação que é boa, satisfaz, parece que dá certo. Afinal de contas, a gente só tem momentos, mas não tem vida. Só que na verdade, ela estava afundando no poço, porque isso não preenche o coração da gente. Pecado não satisfaz a alma, pecado afunda a gente na vida. E Jesus, quando Ele começa a trabalhar conosco, e Ele começa a revelar quem nós somos e trabalhar a cegueira da gente, para nos dar uma outra chance, Ele vai tocar nos nossos pecados. E às vezes nós vamos lutar com Deus por causa de pecados. Sabe, existem pecados que são morais, que a gente esconde, mas existem pecados que a gente é orgulhoso e diz: eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, não vou mudar não, porque eu nasci assim, cresci assim. Mas querido, não tem a bênção de Deus se a gente não deixar Ele mexer nas feridas da nossa alma. E o pecado gera feridas dentro da nossa alma. Essa mulher estava cheia de feridas, e às vezes a gente fica preso pelos erros. Um garotinho perguntou para o pai dele: papai, o que é pecado? E o pai, muito sábio, ele disse assim: filho, eu vou te explicar o que é pecado, mas você vai ter que me ajudar. Ele disse: tá bom. Você vai lá no fundo do quintal, tem uma madeira lá e tem uns pregos e um martelo. Você vai lá e bate os pregos nessa madeira e traz aqui para mim, mas traz também o martelo junto. E o menino vai lá: o que o papai vai me ensinar sobre pecado com essa madeira? Vai lá e bate. Aí o papai vem e diz assim: olha, eu vou te explicar pecado. E começa a arrancar os pregos e diz assim: o pecado é isso aqui. Quando entra na nossa vida, deixa buracos, deixa marcas. Eu posso até passar uma cera aqui, filho, e tampar esses buraquinhos, mas vão ficar algumas cicatrizes nessa madeira. Pecado é isso, machuca a alma da gente e nos impede de chegar perto de Deus. Tem muita gente machucada, a sua alma está machucada, e sua vida com Deus está quebrada, porque os seus pecados estão fazendo separação entre nós e Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Jesus não vai dizer para essa mulher: olha, vai embora, porque você é uma pecadora, vai embora, porque você está traindo, vai embora. Nós fazemos isso, mas Jesus disse: eu tenho para você uma chance, eu vou te dar água da vida. E quando a água da vida entrar dentro de você, você vai ter uma fonte tão grande de dentro da alma para fora, algo tão tremendo da graça de Deus, que vai haver restauração na sua vida, cura na sua vida, transformação. E esse desejo que você está buscando de felicidade, num homem aqui, num homem lá, não vai resolver não, mas eu vou te dar algo que vai de fato resolver aquilo que está fazendo falta no seu coração. Jesus decidiu passar por aquela cidade, porque tinha uma mulher que precisava dessa cura, mas ela precisava vencer esses obstáculos. E sabe, hoje Jesus decidiu passar pela tua vida,
porque tem alguma coisa aí no teu coração que Ele precisa tratar, e que só o poder de Jesus pode realizar. Por isso, não permita que nada, nem ninguém, nenhum obstáculo interior ou exterior te impeça de receber a bênção que Deus tem para você, porque Ele tem algo novo para a tua vida. Terceira lição que eu queria deixar com os irmãos para encerrar: o que é preciso para alcançar essa nova chance? E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias? E talvez a pergunta crucial de tudo isso que a gente está falando é: como eu posso receber essa nova chance? E esse texto ilustra bem duas atitudes imprescindíveis para que a gente viva essa nova chance. Primeira, tenha coragem de colocar o seu pote aos pés de Jesus. Aquela mulher veio com o seu cântaro para buscar água e saiu sem a água do poço, mas saiu com a água da vida. Deixou lá o pote. O pote para mim ilustra o que a gente tem que deixar aos pés da cruz de Jesus. Às vezes a gente tem falsas seguranças que Deus tem que desmontar na nossa vida. Tem gente que imagina que vai ser feliz se isso acontecer, aquilo outro. E eu vou dizer até para você, às vezes acontece, que Deus é bom. E a gente olha para tudo aquilo e diz: não está cheio meu coração ainda. Eu até consegui. E a gente diz: então eu tenho que buscar mais intensamente mais. Então, se você é alguém que um dia sonhou em ter dinheiro, você vai juntar o dinheiro, vai comprar sua primeira casa, o seu primeiro carro, porque esse era o teu sonho. Daí você não está mais satisfeito com o primeiro carro, com a casa, você vai para a segunda casa, para o segundo carro, vai comprar uma casa na praia, vai fazer investimento em tal lugar, e sabe, vai chegar um ponto que você diz assim: não tem fim. Mas aí você olha para o teu coração e diz: está vazio do mesmo jeito. Aí você imagina: não, eu quero ser um cara feliz, eu quero ter os hobbies, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e você vai tentar, e Deus é tão bom que te permite até ter. E você um dia vai olhar para tudo aquilo e vai dizer assim: estou vazio. Eu me lembro de um senhor em Manaus que contou o seu testemunho, um homem muito rico, rico até hoje, muito rico, lá em Manaus. E esse homem tinha um problema, ele tinha uma crise de pânico tão intensa, mas tão intensa, que ele não dormia à noite. E tinha um vizinho dele que era crente, e ele se sentia a pessoa mais horrível do mundo, porque ele ligava para o vizinho, porque ele só conseguia dormir quando aquele vizinho ia na casa dele e orava por ele. Ele dizia assim: eu estou parecendo criança. Olha só, eu tenho que ligar para o meu vizinho e vir orar aqui por mim. Quando ele ora, eu consigo dormir. O homem riquíssimo, empresas, negócios, mas infeliz. Esse homem, a mulher dele, planejou um atentado contra ele. E um dia ele foi envolvido, não é? Numa cilada. E deram 5 tiros nesse homem. Ele não morreu pela misericórdia de Deus. Depois a polícia descobriu que foi a mulher dele a mandante do crime, para ficar com os bens. Mas sabe o que era complicado? É que mesmo que toda noite ia lá aquele homem orar por ele e dizer: olha, você só vai ser feliz quando Jesus entrar na sua vida, ele só de fato se converteu quando aqueles 5 tiros foram dados, e ele descobriu que a vida dele estava passando muito rápido, e que ele precisava de algo mais e maior que só Jesus pode dar.
Se você quer ser abençoado, deixa o teu pote nos pés de Jesus. E nesse pote deixa tudo que está te amarrando, porque Deus tem um plano para a tua vida muito maior. E aí, se comprometa com Jesus. Aquela mulher sai e vai dizer para toda a aldeia: conheci alguém que é o Messias, vocês também precisam conhecer. E a vida dela começou a ser transformada por causa dessas duas atitudes: deixar o seu pote aos pés do Senhor e buscar o Senhor de todo o coração e se comprometer com Ele. Hoje eu vim aqui convidar você a ter a coragem de largar o teu pote nos pés de Jesus e deixar o Senhor te guiar. Tem uma canção que eu pedi para eles tocarem para mim, para a gente cantar junto aqui. Eu gosto demais dessa canção, que diz: quero ser como criança. Conhece essa canção? Né? Quero, como é que é? Tá a letra aí para a gente me ajudar aí. Alguém pode jogar essa letra aí para mim? Se tiver, quero ser como criança, está aqui, tá? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Eu gosto dessa canção porque ela me faz lembrar de uma cena que eu vi lá na minha cidade. Papai está com uma filhinha do lado e ele vai atravessar uma rua perigosa. Tem um calçadão em Curitiba que é cortado no meio por uma rua muito movimentada. E ele para e a criança está ali, sacolejando, puxando, ele segurando forte na mão. Quando abre uma possibilidade de atravessar a rua, ele não tem dúvida, ele levanta aquela criança pelo braço, a menininha que está com ele, a filhinha dele, começa a balançar as perninhas assim e dá a risada, porque ela está voando nos braços do pai. E quando ele chega lá do outro lado, ela está feliz da vida. Eu não ouvi o resto da história, mas eu imagino, se fosse lá em casa, meu filho ou minha filha diria: de novo papai, de novo, porque eu não quero perder a bênção de estar andando no ar com o Senhor. Para a gente poder ser abençoado por Deus, a gente tem que colocar o pote, que parece a nossa segurança, do lado dos pés de Jesus. Preconceitos, medos, tanta coisa, e se grudar nele. E aí ele pega a gente pela mão e nos conduz pela vida, por caminhos que a gente nem imagina, fazendo coisas que a gente não sabe. Por isso, hoje eu quero convidar você a tomar uma decisão seríssima, a ser como uma criança que se lança nos braços de Jesus e diz: Jesus, tem um monte de marca aqui no meu coração. Se eu for colocar uma cera, não vai dar certo não. Mas o Senhor pode fazer do meu coração uma obra de arte, porque Ele é um artista maravilhoso. Jesus, eu não sei como resolver, mas eu não preciso saber, porque o Senhor cuida de mim, e eu quero só me colocar nas tuas mãos. Jesus, eu tenho tanto medo, mas quando a gente sente a mão forte dele segurando a gente, o medo vai embora, e a gente desfruta um plano eterno de Deus. Você já sabe como é o trabalho, né? A gente ora junto aqui, porque eu creio no poder da oração. Se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando com você aqui, se hoje de alguma maneira você está entendendo que Deus quer fazer algo na tua vida, sabe, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus, não precisa mais ninguém falar, você está ouvindo. Se hoje o Espírito testifica no seu coração, então pula no colo de Jesus agora. E sabe como é que você vai fazer isso? Com um ato de fé, porque a vida é feita por decisões que a gente toma, com atos de fé.
E eu vou convidar você a sair do seu lugar para a gente orar junto aqui. A gente vai estar aqui na frente e nós vamos pedir: Jesus, toma no colo esse teu povo, essa gente em quem o Senhor quer fazer uma obra nova, algo tremendo que eles não conseguem nem imaginar. Toma as feridas, toma as dores, dá uma perspectiva nova de vida, porque só o Senhor pode fazer. Olha, Deus usa pessoas para abençoar a vida da gente, tá? Ele fala conosco, Ele toca o nosso coração, mas Ele às vezes move céu e terra para colocar alguém para nos abençoar, para nos dar uma palavra de esperança, às vezes para fazer um investimento na nossa vida. Eu já saí de situações que Deus mandou gente me abençoar e fazer diferença na minha vida. Por quê? Porque Ele tem caminhos inusitados de fazer a obra dele. E quando a gente pula no colo dele, a gente entra no inusitado de Deus. Eu vou dizer para você, vai dar medo, que você vai perder o controle. E quando a gente perde o controle, a gente tem medo. E se você é homem, pior ainda, porque a gente quer saber como vai ser, de que jeito vai ser. Não é verdade isso? Mas quando a gente se lança nos braços do Senhor como uma criança, a gente perde o controle, mas a gente vai andar pelo ar, porque Deus vai nos conduzir para lugares melhores, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos orar junto agora com fé? Você acredita nisso? Então, ó, a sua oração é: eu vou pular no teu colo, Jesus. Está combinado assim? Eu estou com medo, porque eu não sei o que vai ser o próximo passo. Mas se lança no colo. Ele sabe o próximo passo. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe. E aí a bênção dele, porque coisas que você nunca imaginou vão acontecer. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desses Teus filhos. Tu conheces o coração daqueles que vieram abraçá-los. E eu quero Te pedir, Pai, que haja cura, que venha do Senhor cura, cura sobre vidas que precisam de cura física, cura sobre vidas que precisam de cura espiritual, cura sobre vidas que precisam de cura emocional. Eu creio que o Senhor pode dar a água da vida, e a água da vida não é só que nos leva à vida eterna, ela sacia a sede da nossa alma hoje também. E eu quero Te pedir, Senhor, queremos beber dessa água da vida, nas circunstâncias, nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias, nas festas. Nós queremos ser como criança no Teu colo. Leva-nos aonde o Senhor quiser. Por isso hoje a gente está colocando o pote da gente aos Seus pés. E cada um tem um pote diferente aqui, Senhor, com nomes diferentes, com histórias diferentes, mas Tu és o mesmo de ontem, vai ser hoje o mesmo e vai continuar pela toda a eternidade o mesmo. Então nós colocamos o nosso pote aos Teus pés e, Senhor, pulamos no Teu colo. Carrega-nos, Senhor, carrega-nos. E eu quero Te pedir, Pai, que coisas inusitadas, que a gente não pensou, maravilhosas, incríveis do Teu poder, comecem a acontecer na vida desses Teus filhos. Que o Senhor nos surpreenda com o Teu amor e com a Tua graça, porque o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E eu quero, Senhor, pedir: vem com a Tua graça poderosa, restaura. Tem gente, Senhor, quebradinha, todo partido. Eu posso até ver os caquinhos. Eu não vou pedir para o Senhor fazer um remendo não, porque vai ficar feio demais. Eu quero Te pedir: pega esses caquinhos e cria algo novo, uma obra de arte, linda, maravilhosa, que reflita a glória do Senhor na nossa vida, e que a bênção do Senhor
esteja com os teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.